Olá, seguidores da Bruxa Emily, eu sou a Alice. E eu sou o Art. E hoje iremos falar um pouco sobre o polêmico Cult RPG. Inicialmente, o que é o Cult RPG? Cult é um RPG sueco de terror, criado em 1991 por Gunilla Jansson e Mikael Petersen, publicado originalmente pela editora sueca Target Games. Cult explora temas filosóficos, ocultistas e psicológicos, muitas vezes misturando o cósmico com elementos religiosos e mitológicos. O sistema se passa em um universo distorcido, onde a realidade, como conhecemos, é uma ilusão. A humanidade está presa em um tipo de prisão metafísica criada por forças divinas. Os jogadores assumem papéis em cenários que frequentemente envolvem mistérios sombrios, conspirações sobrenaturais e desafios psicológicos profundos. Para entender o Cult, precisamos começar pelo começo, a humanidade. Na verdade, os personagens dos jogadores não são apenas humanos. Eles eram deuses, seres divinos, imortais e infinitos, livres de qualquer limitação como tempo, morte ou as leis naturais. Mas essa liberdade não durou. Uma entidade divina de imenso poder chamada Demiurgo decidiu aprisionar os personagens, criando assim o Elysium, ou a ilusão. O Elysium parece um mundo real, mas é uma mentira. Tudo nele, o tempo, a ciência, a moralidade, foi projetado para limitar nossa percepção e nos manter afastados da verdade. A verdade de que o universo é muito maior, mais sombrio e caótico do que podemos imaginar. A ilusão foi construída para esconder os outros reinos, inferno, metrópolis, limbo e tantos outros lugares que não conseguimos ver, pelo menos não até que algo na ilusão se quebre. Demiurgo era o guardião dessa prisão, o arquiteto da ilusão, o criador de Elysium. Sob seu comando, tudo era estável, porém, há muito tempo ele desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe como ou porquê, mas o que sabemos é que sem ele, a ilusão começou a se enfraquecer. Surgiram rachaduras e, através delas, algumas pessoas começaram a perceber a verdade. Então, chegam os jogadores, os personagens de Cult. São pessoas comuns que, por acidente ou intenção, começam a perceber as rachaduras na ilusão. Eles veem o mundo como uma mentira e precisam lidar com essa revelação. Alguns buscam transcender e recuperar sua divindade, outros sucumbem à loucura ou ao desespero. Dentro dessa realidade fragmentada, existem os Arcontes, entidades poderosas que servem ao Demiurgo e atuam como seus agentes para manterem a ordem na ilusão. Eles tentam impedir que a verdade se espalhe, não como guardiões da falsa realidade. Além dos arcondes, existem também os anjos da morte, seres que surgem para cobrar a destruição da ilusão e manter o equilíbrio entre a vida e a morte. E no coração do caos, encontramos Astaroth, uma figura misteriosa associada à rebelião contra o Demiurgo e à busca por liberdade. Astaroth é visto por alguns como o Messias, por outros como um anarquista destrutivo, mas sua verdadeira natureza é uma das grandes questões dentro do universo de Cult. Ele representa a possibilidade de transcender as limitações da ilusão, mas também o risco de mergulhar no caos. Os jogadores, então, começam a explorar as rachaduras na ilusão, enquanto tentam descobrir a verdade sobre o universo e a si mesmos. Alguns buscam recuperar suas divindades, outros caem na loucura, mas todos enfrentam o desafio de entender um mundo que está à beira de um grande colapso. Cult ganhou notoriedade principalmente por seus temas explícitos e sua abordagem um pouco convencional, explorando conceitos profundamente perturbadores e complexos. O jogo lida com tópicos religiosos e ocultistas de maneira direta, abordando questões como a cabala, os anjos caídos e a morte de Deus. A premissa central de que o mundo é, na verdade, uma prisão criada por uma entidade
tirânica chamada Demiurgo foi considerada blasfema e ofensiva por várias comunidades religiosas, gerando grande controvérsia e resistência, especialmente em ambientes mais conservadores. Além de desafiar as crenças religiosas tradicionais, Cult não hesita em explorar os aspectos mais sombrios da condição humana. Temas como abuso, tortura, insanidade e decadência moral são tratados de maneira visceral, levando os jogadores a confrontarem os limites da humanidade e da realidade. Ao fazê-lo, o jogo força os participantes a se depararem com dilemas éticos profundos e desconfortáveis, desafiando conceitos convencionais de certo e errado. O livro de Cult também é notório por suas ilustrações e descrições gráficas e perturbadoras que ilustram de forma direta a intensidade e o peso dos temas abordados. As ilustrações gráficas do livro são utilizadas de maneira direta, explorando horrores que não podemos mostrar aqui, mas são muito bizarros. O sistema encoraja os jogadores a questionarem a moralidade convencional e os valores estabelecidos, desafiando-os a tomar decisões difíceis e a refletir sobre a natureza do bem e do mal, da culpa e da redenção. Cult já foi um livro banido? Embora Cult nunca tenha sido oficialmente banido por governos ou órgãos regulamentadores, o jogo enfrentou resistência e censura em diversos países ao longo dos anos, especialmente devido aos seus temas profundos e perturbadores. Na Suécia, onde o jogo foi criado, Cult sofreu críticas pesadas, principalmente de grupos religiosos e da mídia, que considerava o jogo perigoso e imoral. No entanto, apesar da pressão, ele nunca foi oficialmente proibido no país. Nos Estados Unidos, o jogo passou por um período de boicotes durante o auge do Satanic Panic na década de 1980 e 1990. Naquela época, muitos RPGs, incluindo Cult, foram erroneamente associados a práticas ocultistas e ao satanismo, o que gerou grande preocupação por parte das organizações religiosas e de pais que viam jogos como uma ameaça à moralidade dos jovens. No Brasil, durante os anos 90, Cult também foi alvo de críticas em um cenário de desinformação e preconceito contra os RPGs. O jogo foi citado em debates públicos como perigoso devido aos seus temas sombrios e filosóficos, que eram mal compreendidos por muitos, gerando receios em um ambiente hostil para os fãs e os jogadores. Apesar dessas controvérsias, Cult nunca foi banido oficialmente em nenhum desses lugares, mas a sua presença e aceitação foram limitadas por essas campanhas de censura e desinformação. Nos dias de hoje, atualmente, Cult é um dos RPGs mais respeitados e influentes quando falamos de terror. O jogo se destaca porque não foca só em ação, mas em questões mais profundas e filosóficas. Em vez de apenas lutar contra monstros, ele leva os jogadores a refletirem sobre a realidade, a mente humana e os mistérios sombrios que estão além do que nós enxergamos.